Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa segunda aula da Masterclass de Perícia Elétrica. Pessoal, qual que é a ideia dessa aula de hoje? Nós vamos conversar sobre serviços de consultoria, perícia, tá? Qualquer tipo de serviço associado à nossa área técnica ou então outras áreas. Não tem problema se você é um profissional de outra área. O que nós vamos conversar aqui se aplica para tudo, indiferente de ser serviço ou produto, ok? Porque nós vamos falar sobre formação de preço e também vamos falar sobre marketing, estratégias que vão mudar o seu jogo. O que acontece em termos práticos? A maioria dos profissionais que prestam serviço acabam deixando de lado a parte comercial, que nós observamos na primeira aula, vou passar um resumo para vocês em relação a isso rapidamente, e também deixam de lado a parte de marketing. E isso impacta diretamente na formação de preço. Nós vamos abordar diversos temas olhando mais do alto. Não só o serviço de maneira específica, como também a parte de estruturação do modelo de negócio, que é o que realmente vai impactar na sua vida pessoal, pessoa física, lá na ponta, ok? Então vamos relembrar um pouquinho do que nós conversamos aqui ao longo desses dias, tá? Vamos falar agora sobre formação de preço. É uma dúvida e uma dificuldade de muitos profissionais. Como fazer a formação de preço? O que eu tenho que olhar? Olho a concorrência? Será que eu utilizo eles como referência para cobrar um valor do meu serviço? E se for algo muito específico, como que eu vou conseguir essa referência? Como que a experiência de um profissional impacta? Porque, por exemplo, alguém que tem 30 anos de experiência, ele pode cobrar mais caro do que alguém que está começando agora ou tem 5 anos de experiência? O que impacta nisso? Por que algumas pessoas conseguem cobrar um valor maior e outras não? Onde está o erro em relação a isso tudo? Será que está no mercado? Será que o mercado é injusto com você? Ou será que está nas estratégias que você está utilizando? É sobre isso que nós vamos conversar, porque a formação de preço ela está ligada diretamente às estratégias de marketing e também comerciais que você vai utilizar na sua empresa. Nós estamos olhando muito mais do alto nesse momento, entendendo com uma visão mais de dono do negócio e não tanto com a visão de consultores ou consultoras. Isso é extremamente importante para que você possa ajustar o modelo de negócio. Grande parte do teu foco tem que precisa estar, na realidade, no ajuste do modelo de negócio, olhando mais do alto todas as áreas, os serviços que você vem oferecendo, como está a estrutura comercial, como está o marketing, como está o financeiro que alimenta isso tudo e que dita as regras, informando se vale a pena continuar aquela estratégia ou não. Então, vamos começar a nivelar alguns conceitos importantes, tá? Quero trazer uma visão bem compacta para vocês e objetiva em relação à formação de preço. Nesse caso, de maneira específica, é importante vocês terem em mente o seguinte: qual tipo de liderança vocês querem fazer? Como que vocês querem compor, estruturar essa formação de preço? Baseado em uma liderança em custo? Ou seja, o que seria isso? Essa liderança em custo é quando você tem o quê? Tem um foco em olhar para a concorrência, diminuir o seu custo e pensar o seguinte: se meu concorrente cobra R$ 5.000 em um laudo, eu vou cobrar então R$ 4.000 nesse laudo. Por quê? Eu vou cobrando R$ 1.000 a menos, a chance de conseguir negociar ou vender esse serviço é muito maior. E aí você, muitas vezes, acaba cometendo um erro muito grande, porque você não consegue fazer a sua empresa crescer com essa mentalidade. Por quê? Cada vez que você vai diminuindo o valor do seu serviço, olhando somente para a concorrência, pode ser que chegue uma hora que você trabalhe com margem negativa. Você não tem mais condição de sobreviver ao longo do tempo. Não te sobra dinheiro para investir em treinamento, não te sobra dinheiro para investir na compra de material, você não tem mais tempo livre para poder ampliar a visão, fazer novos testes em relação à empresa para verificar o que vale a pena implementar, testar coisas diferentes. Então, isso tudo te trava. Então, essa estratégia de competição por preço, você precisa ter muito volume, você precisa entregar muita coisa a todo momento. Então, por exemplo, você pode competir por preço fazendo laudo de SPDA. Tem pessoas aqui em Curitiba que cobram R$ 500 por um laudo como esse. Às vezes um engenheiro civil vai lá, pega um eletricista, o cara pega um termômetro, vai lá, tira uma medição, tira uma foto, o engenheiro civil vai lá, emite uma RT e cobra R$ 500 no laudo. Obviamente que faz um trabalho extremamente simplificado. Outra coisa, para você poder faturar, ganhar um dinheiro com isso, você tem que ter muito serviço. Então não vale a pena. Por exemplo, para você faturar R$ 30.000 no mês, o que você precisa fazer? Você pode ter, por exemplo,
um serviço por dia durante 30 dias. É uma forma de faturar 30 mil reais. Mas você também pode faturar 2 mil reais por dia trabalhando 15 dias. Só que você também pode faturar 30 mil reais trabalhando 10 dias por mês. E você pode faturar 30 mil reais trabalhando 2 dias e meio, por exemplo, do mês. Então, são serviços com alto valor agregado. E aí, dentro do seu modelo de negócio, você precisa, em relação a tudo que você pode fazer, quais são os serviços que você vai olhar e vai pensar o seguinte: isso aqui, tá, permite que eu ganhe um valor um pouco maior, trabalhando menos, porque nós já entendemos que precisamos ter tempo livre para poder olhar a parte comercial. E agora, nessa aula de hoje, eu vou deixar mais claro para você o quanto você também precisa ter tempo para estruturar o marketing da sua empresa, ok? Então vamos avançando aqui. É importante a gente observar também sob essa perspectiva. Quando a gente fala em vender serviço, o que impacta? A gente pode fazer uma analogia aqui em relação à venda de chocolate. Existem diversas formas para você vender chocolate. Só que o que vai mudar é a forma como o teu cliente te vê e o local onde você está vendendo esse produto. No nosso caso, basicamente estamos falando de serviço, tá? Então, a forma como você vai se posicionar, obviamente que se você tem um serviço premium, por exemplo, o que acaba acontecendo? Você precisa ter um posicionamento premium, um posicionamento que o seu cliente olhe para você e diga o seguinte: poxa, cara, esse cara aqui, essa pessoa aqui é diferenciada, essa mulher aqui, porra, só pela apresentação dela, pela forma como ela está me dando atenção, o que ela me mandou até agora, isso tudo mostra que ela faz um trabalho extremamente diferenciado. Agora, não adianta você achar que só pelo fato de estar vendendo chocolate, com esse posicionamento aqui, você vai poder cobrar o mesmo valor que essa empresa aqui, por exemplo, a Cacau Show vende chocolate com um posicionamento mais de boutique. Então, essa estratégia, essa visão que nós temos ao consumir um produto, vocês também precisam ter na hora de olhar para a empresa de vocês. Então, nesse contexto, é importante compreender que a fórmula da percepção de valor, ou seja, aquilo que nós precisamos gerar para vender um produto ou um serviço, está relacionada ao benefício que o cliente está entendendo que vai levar e em relação ao custo. Ou seja, quanto maior ele acreditar que é esse benefício em relação ao custo, mais você deixar isso claro para ele através de uma negociação consultiva, maior vai ser a percepção de valor por parte desse cliente. E o que é essa percepção de valor? A percepção de valor é o fazer ele entender o quanto aquele seu serviço é diferenciado, o quanto ele pode ficar tranquilo ao contratar outro trabalho. Isso tudo vai te ajudar a muitas vezes fazer uma venda sem que ele olhe a concorrência, sem que ele cobre. Muitas negociações eu fechei sem que a pessoa cotasse com mais ninguém. Por quê? Eu tornei a experiência dela tão grande durante a negociação que ela entendeu o meu produto, entendeu os meus diferenciais e entendeu também, que nós vamos conversar mais à frente, que é o que tornava único aquela minha entrega, que iria solucionar aquele problema que essa pessoa estava tendo. Então, muitas vezes, se você tiver um excelente produto, mas fizer uma negociação transacional, a pessoa só te pede um orçamento, você vai lá e passa, e não deixa claro para essa pessoa o benefício que ela vai estar tendo, não quebra as objeções, não entende o porquê que ela realmente está querendo comprar aquele produto ou serviço, você vai perder valor de mercado. Às vezes vai ter alguém que tem uma entrega muito menor que a sua, só que essa pessoa é melhor no aspecto comercial e no aspecto do marketing também. E aí não tem como chorar e dizer, poxa, eu tenho mais experiência técnica que aquela pessoa, só que ela vende muito mais do que eu. Você está pecando porque você está olhando com uma visão muito simplificada. E é isso que nós vamos conversar hoje, para que você possa ampliar essa visão. E aí nós vamos para um conceito que é o conceito do oceano azul e do oceano vermelho. Às vezes nós olhamos o mercado e pensamos o seguinte: poxa, caramba, tá ruim, não tá dando certo, eu tô aqui com muita dificuldade. Por quê? Tá? Pode ser que o serviço que você esteja oferecendo tenha uma barreira de entrada muito pequena. E aí, obviamente, que tem muitas pessoas oferecendo esse serviço. E pode ser que você esteja perdendo uma grande oportunidade de testar novos serviços, novos mercados, por achar que é difícil. E aí você se limita naquilo que muitas pessoas fazem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu fundei a Perícia Elétrica, eu trabalhei 10 anos na Copel, aqui no Paraná, pedi demissão para abrir a Perícia Elétrica. Na época, não se falava em perícia elétrica no Brasil. Conceito, tanto é que eu peguei domínio, não tinha conteúdo publicado. E eu falei, poxa, esse mercado vai crescer bastante. Por quê? Infelizmente, o número de incêndios e acidentes tende a aumentar cada vez mais no Brasil.
e isso, obviamente, vai gerar demandas no âmbito judicial e também fora do âmbito judicial. Então, esse mercado de perícia elétrica, em termos de tendência, ele é muito bom. O número de fraude com energia elétrica, por exemplo, também vem aumentando cada vez mais no Brasil. Por quê? Renda per capita diminuindo, chegando a inteligência artificial, internet das coisas, tem revolução industrial, tudo isso vai ter o quê? Uma redução no número de postos de trabalho e, obviamente, que isso contribui para que aumente o número de fraudes com energia elétrica também. Então, eu olho muito sobre o aspecto de cenário e tendência. Nesse contexto, o que eu olhei para o mercado e pensei, pô, caramba, quais são as coisas que a barreira de entrada é pequena? Que tem muitas pessoas que podem começar a fazer de imediato. Eu não vou para essa direção, porque a concorrência pode ser muito acirrada ao longo do tempo nesses locais. Obviamente que em todos os mercados existem concorrência, mas eu fui para mercados, ofereci serviço, passei a oferecer serviços que têm uma concorrência muito menor. Além de ter uma concorrência muito menor, esses serviços também exigiam que tivesse uma negociação mais consultiva, um fino trato ao lidar com o cliente de acordo com o problema que ele estava lidando. E ali eu percebi a oportunidade. Por quê? Infelizmente, nas universidades e nos cursos técnicos, nós não aprendemos a vender e a fazer marketing. E eu vou mostrar para vocês hoje o quanto isso pode mudar o jogo de vocês, assim como mudou o meu jogo. Por quê? Eu terminei a faculdade com 35 anos e comecei a empreender. Fiz uma faculdade particular, não era a faculdade mais renomada, tinha uma bagagem técnica muito grande, trabalhei 10 anos na Copel, trabalhei na antiga S-Sul. Mas assim, o que eu entendi ao longo do tempo? Que a parte técnica é muito pouco do todo. E muitas pessoas passam a vida olhando só a parte técnica. Só que a parte técnica não é o que faz você ter resultado empreendendo. Isso pode ser o que faz você ter grandes resultados em uma universidade, como pesquisador, tá? Aí sim, o teu conhecimento técnico aprofundado, ele é muito importante. Só que no mercado de trabalho aqui fora, aquela realidade, aquele mundo não é o mesmo mundo. Aquele mundo ideal da universidade aqui fora não existe. Assim como, obviamente, se colocar profissionais que prestam serviço, se me colocar numa linha acadêmica de pesquisa, tendo que estudar cálculo 4 com aplicação em eletromagnetismo, eu vou dizer, cara, isso aqui não é minha praia, entende? Eu estou um peixe fora d'água aqui. Então, cada um no seu mercado, podendo falar com propriedade em relação àquilo que vive. Não adianta nada eu querer falar sobre pesquisa com vocês. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não sou um pesquisador. Mas eu posso falar para vocês com muita propriedade a importância do marketing e a importância da parte comercial. Porque minha formação é na área comercial, e minha especialização, e marketing eu também faço muito treinamento, e vocês podem conhecer através da perícia elétrica também. O que eu quero dizer? Que o que faz vocês estarem aqui hoje, tá, não é o conhecimento técnico do Daniel. Nesse momento, daqui para frente até passa a ser. Mas o que fez vocês chegarem até aqui foi o marketing. Através do quê? De um post no Instagram, de uma campanha de marketing. Isso tudo faz com que o nível de consciência de vocês ao consumirem o conteúdo do Daniel nesse momento seja muito mais alto, porque o meu nome chegou até vocês antes. E essa mesma estratégia vocês precisam utilizar na empresa de vocês. Vocês precisam fazer com que o nome de vocês chegue até o cliente de vocês antes mesmo de vocês baterem a porta ou passar o orçamento para o cliente. Ele precisa olhar vocês como sendo uma referência naquilo que vocês vão propor para ele como orçamento. Por quê? Ele não vai, você vai diminuir a objeção dele quanto maior for o valor que você vai gerar para ele. Isso é a percepção de valor. Tá? Então, isso é extremamente importante e nós vamos entender isso na prática. Nós temos que pensar nesse contexto o seguinte, que toda empresa ela tem uma curva, que é a introdução, o crescimento, uma maturidade e um declínio. Só que essa maturidade, hoje em dia, ela já é cada vez menos, esse tempo é cada vez menor, tá? Esse tempo é cada vez menor. Por quê? Ou você está crescendo ou você está em declínio. A verdade é essa. Nesses novos tempos, onde tudo muda muito rápido, ou você está crescendo ou você está em declínio. Então, se hoje você está com alguma dificuldade, você precisa olhar do alto e entender o que está fazendo com que você tenha essa dificuldade. Se você continuar dessa forma, você tem uma tendência de fechar em muito pouco tempo. O tempo de vida das empresas hoje é cada vez menor em relação ao que era no passado. É muito fácil você falir. E é muito fácil você perder o emprego também. Não é só para quem empreende. Se você está no serviço, a qualquer momento, mesmo você sendo concursado, você pode sair dessa empresa a qualquer momento, tá?
pode ser que ela seja privatizada, ou então se você trabalha numa empresa privada, pode ser que você seja demitido, e empreendendo é a mesma coisa, pode ser que tudo dê errado da noite para o dia. Tá? Então não existe mais estabilidade, é um mundo volátil, incerto, e nós precisamos saber lidar com essa situação, desenvolvendo novas habilidades. Então, uma habilidade que eu precisei desenvolver e que faz parte do marketing é a comunicação. Eu estou aqui me comunicando com um monte de pessoas que eu não estou vendo, que estão comentando aqui. O que acontece? Pode vir as mais diversas perguntas e eu preciso ter uma tranquilidade para poder saber lidar com isso, ok? Então, isso tudo são coisas que vocês podem olhar para o futuro e pensar quanto tempo mais eu tenho no mercado de trabalho? Mais 10, 15, 20, 30, 40 anos? Quais são as habilidades imprescindíveis em relação a esse novo mercado? Pô, eu preciso me comunicar bem. Isso é extremamente essencial. Então, eu vou começar a me colocar em situações onde eu tenho que exercitar minha comunicação. Seja através de vídeo, seja uma comunicação em texto, seja uma comunicação através de treinamentos presenciais. Eu, particularmente, comecei através de treinamentos em igreja. Fazia cursos para eletricistas. Por quê? Eu precisava saber se eu teria facilidade para me comunicar ou não, transmitir o conhecimento. Dentro desse contexto, tem uma coisa ligada à formação de preço, mas que muitos profissionais refletem da seguinte maneira: caramba, quanto que eu já investi na minha formação? Bom, gastei em curso técnico, faculdade de engenharia, MBA, seminários, mais cursos de mentoria, 250 mil, estou chutando aqui. Só que, além desse investimento, teve uma grande quantidade de horas por trás disso. Então, o que eu quero dizer aqui? Você precisa olhar para tudo aquilo que você já investiu e pensar o seguinte: cara, o valor da minha hora de trabalho não pode ser R$ 50, não pode ser R$ 100 em uma consultoria. Por quê? Se você, por exemplo, faturar R$ 1.000 no dia, supondo que você trabalhe 22 dias, são R$ 22.000. Só que R$ 22.000 você tem que tirar o quê? Imposto em relação a isso, tem os custos associados à realização desse serviço, que é uma coisa extremamente importante, tem todo o custo operacional da empresa também, porque você tem internet, você tem luz, você tem contabilidade, diversas despesas que você vai pagar mensalmente, indiferente de ter ou não serviço. Então não caia na ilusão de, eu vou sair comprando equipamento caro porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Pelo contrário, não saia comprando equipamento caro. Tá? Não saia escolhendo serviços que te colocam em risco porque exigem a necessidade de ter equipamentos caros. Porque pode ser que você compre o equipamento porque alguém falou que é bom, tá? Para te vender alguma coisa, ou equipamento, ou curso, ou qualquer coisa, tá? Ou então uma pessoa que nem trabalha com aquilo, falou que é bom, você foi lá e comprou, pagou 10, 15, 20, 30 mil reais, aí fica com um mico guardado dentro de casa e não consegue estruturar e vender aquele tipo de serviço. Às vezes é mais importante você começar pelo básico, com coisas que nem sequer exigem a necessidade de ter equipamento, como, por exemplo, perícia de fraude no consumo de energia elétrica. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Nesse contexto de perícia de fraude, você não precisa ter equipamento nenhum. Eu não utilizo nenhum equipamento. Eu vou no laboratório da concessionária, lá no laboratório, quando eu faço uma perícia de fraude no consumo de energia elétrica, tem todos os equipamentos, tá, para fazer a inspeção. Eu não preciso de nada, só de um celular ou de uma máquina fotográfica, o que vocês também têm, ok? Então, é um serviço com baixo investimento, para começar, porque praticamente eu preciso me cadastrar no tribunal. Aqui no Paraná eu preciso ter um certificado digital, que custa pouco, e aguardo ser nomeado pelo juiz. Em muitos casos, eu trabalho como assistente técnico para escritórios de advocacia, começo cobrando R$ 600 para elaborar os quesitos técnicos. Então, dependendo da situação, do valor da causa, pode passar até de R$ 1.000. Essa é uma área muito boa para vocês começarem na esfera de perícia judicial, que pode ser atuando como assistentes técnicos ou então como peritos ou peritas nomeados pelo juiz, tá? Sem precisar sair de casa, muitas vezes. Muitas perícias podem ser feitas com base na análise dos autos do processo. Quando a gente pensa, pessoal, em fazer uma análise em relação à visão e objetivos empresariais, que impacta diretamente na formação de preço, o que a gente precisa pensar? Qual que é a estratégia que nós vamos utilizar? A sua estratégia está baseada em lucratividade, tá? Você a todo mês quer aumentar a lucratividade? Por exemplo, o que seria uma estratégia como essa? Você foi lá, faturou R$ 40.000, só que sobrou R$ 4.000. Quanto foi a lucratividade? 4.000 dividido por 40 mil, 10%. Caramba, como é que eu faço para que no próximo mês eu possa faturar R$ 40.000, só que melhorando a minha performance em relação à lucratividade? Eu vou economizar mais, vou procurar ser mais eficiente em relação àquele serviço,
diminuir o tempo, sem perder a qualidade, fazendo com que passe agora para um valor que vai sobrar, ao invés de 4 mil, 6 mil reais. Opa, legal, aumentei para 15% a minha lucratividade. E aí eu vou monitorando muito a minha lucratividade, tá? Para situações onde o faturamento é um pouco estável, o que não acontece conosco na área de consultoria, porque o faturamento ele oscila muito na consultoria. Tem um mês que você tem bastante serviço, tem meses que você tem menos, e aí você precisa considerar essa sazonalidade, olhando o tempo mais ou menos médio aí, talvez uns 6 meses, talvez 12 meses, em relação ao seu faturamento, tá? Não dá para fazer todo mês achar que vai faturar a mesma coisa, porque não é o que acontece na prática. Temos também uma outra situação que é potencializar o faturamento. É uma outra situação também, ok? Vocês podem olhar e pensar o seguinte, caramba, nesse mês eu faturei 30 mil, como que eu faço para faturar 40 mil agora? E aí tem uma grande jogada aqui, que é assim, ó, na minha visão, a estratégia que eu montei lá atrás. A minha estratégia nunca foi saltar de faturamento. Ela sempre foi ganhar mais no menor tempo possível. Por exemplo, quando você fatura 30 mil reais por mês, você tem uma opção. Pode ser que no outro mês você queira faturar 40 mil reais. Pode ser que no outro mês você queira faturar 50, 60 mil reais. E quando você descobre como faturar 30 mil no mês, fica fácil no outro mês, é mais fácil você fazer novamente esses 30 mil. E aí você consegue encurtar o tempo. Só que vamos supor que o seu jogo agora te permita faturar 30 mil em 15 dias, que era o que você faturava antes em 30 dias. O que geralmente as pessoas costumam fazer com os outros 15 dias que sobram, tá? Elas tentam dobrar o faturamento. Só que quando você faz isso, o que acaba acontecendo? Você continua no operacional. Estava conversando com um dentista amigo meu, e ele comentou o seguinte, poxa, Daniel, cara, minha agenda está lotada. Eu começo, amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã, vou atender, depois eu vou dar aula à noite. Cara, eu quero entrar no marketing digital, quero melhorar meu Instagram, quero melhorar minhas redes sociais, quero mudar um pouco o formato de trabalho, só que eu não consigo ter tempo. Falei, cara, isso só vai piorar. Daqui para frente, isso só vai piorar. Por quê? O teu serviço vai aumentar cada vez mais e você está cada vez mais refém em uma atividade que é operacional. Você está vendendo tempo por dinheiro. E a pior negociação que você pode fazer é vender tempo por dinheiro. Então reflitam hoje da seguinte maneira. Hoje vocês estão vendendo tempo por dinheiro. O que vocês estão fazendo hoje está permitindo vocês crescerem ao longo do tempo? Porque se tirar o dinheiro, o que sobra? Isso é muito importante, tá? Então, na hora de definir a estratégia de precificação, é importante vocês olharem outras variáveis, como, por exemplo, participação de mercado é importante, tá? A questão de aumento no prestígio, isso aqui é muito importante. Vocês investirem no aumento do prestígio de vocês, ou seja, reconhecimento, serem vistos como profissionais onde no ciclo social de vocês as pessoas já sabem que vocês trabalham na área elétrica, através do Instagram, Facebook, TikTok, enfim, qualquer rede social que vocês porventura utilizem, vocês sejam para o meio de vocês uma referência naquilo. No meu meio, quem me segue nas redes sociais, os meus amigos, todos sabem que eu sou perito e todos me veem como uma referência nessa área. Por quê? Porque eu também trabalho isso. Não toda hora postando e tal, vou mesclando, mas de maneira muito intencional, tá? Eu deixo muito claro que eu trabalho com isso. Tá? E é importante que vocês peguem o celular de vocês e observem como que, se vocês não conhecessem vocês, tá? Vocês se veriam aqui através das redes sociais. Vocês mostram essa autoridade. Se vocês não estão mostrando essa autoridade, tem alguma coisa errada aqui, porque vocês estão perdendo oportunidade de negócio. E o que vai trazer qualidade de vida para vocês, obviamente, e crescimento ao longo do tempo, é essa construção de autoridade. E para isso, vocês vão precisar investir tempo e dinheiro, tá? Por quê? Não é algo que é barato, não é algo que é da noite para o dia, exige a necessidade de fazer renúncia, exige a necessidade de trabalhar sábado, domingo, às vezes de madrugada, como tudo na vida. Não vou iludir vocês dizer, não, é fácil e tal. Não, nada é fácil. Trabalhar como funcionário, batendo ponto, não é fácil. Por mais que você trabalhe pouco, você está preso lá dentro, não pode sair, você não pode viajar quando você quer. Tem uma série de implicações de trabalhar como funcionário. Empreender, você vai trabalhar mais, mas tem liberdade, no outro dia você pode dormir até mais tarde, pode dormir a hora que você quer, só que você não tem chefe, e isso também é ruim. Não tem alguém para dizer para você o que você precisa fazer a todo momento. Tá? E às vezes é importante ter alguém, até você criar uma disciplina interna, uma maturidade para poder avançar. Quando a gente começa a empreender, a gente começa como um bebezinho, como uma criança que está começando a gatinhar. Depois você começa a dar os primeiros passos, vira, né, uma criança
ali vamos supor com 7 anos de idade, com aqueles hábitos padrões, depois um jovem, até chegar na fase adulta. Não é da noite para o dia, e as coisas não vão acontecer. Vou começar a empreender e já vai dar certo daqui a 3 meses. Não, o faturamento vai oscilar, tá? E isso tudo vai impactar. Então, nesse contexto, dependendo da situação, pode ser que você esteja com uma estratégia de sobrevivência de curto prazo. O que é essa sobrevivência de curto prazo? É você estar em uma situação onde, caramba, se eu não fechar esse negócio, se eu não pegar esses 5 mil aqui, eu passei por 7 mil, o cliente falou que vai fechar somente por 5 mil, se eu não pegar esse serviço, eu não tenho dinheiro para pagar a contabilidade, não tenho dinheiro para manter esse mês. Cara, estratégia de sobrevivência. Fecha por 5 mil, vai para cima e vê o que está acontecendo mais no alto, trabalha um pouco mais, estuda outras coisas diferentes para poder ajustar a empresa, para não repetir esse mesmo problema no mês seguinte. Eu já passei por isso. Teve um mês que eu faturei R$900, no outro mês 1.200, 1.100, tá? De maneira consecutiva isso aconteceu. Isso era menos que o meu ticket de alimentação na Copel, que deve estar hoje uns R$1.600, R$1.700. Falei, pô, caramba, e agora? Ferrou. O que eu tenho que fazer? Vou ter que aprender sobre a parte comercial. Foi o momento onde, né, logo depois, eu tomei a decisão de fazer uma MBA em gestão comercial, porque eu entendi o quanto era importante montar canais de venda e não olhar somente a parte técnica. Embora eu nunca olhasse, mas o desafio eu sabia vender, mas eu tinha dificuldade para fazer uma gestão comercial. Então a gente vai conversar sobre marketing. Vou passar algumas coisas mais avançadas para vocês, tá? Bem importantes. O que acontece? Geralmente, tá? Os profissionais das mais diversas áreas, médicos, advogados, dentistas, engenheiros, profissionais, eles resolvem empreender. E ao resolver empreender, tá? O que eles fazem? Olham muito mais os serviços que podem oferecer. Isso aqui. A pessoa olha, o mundo dela é isso aqui. E essa pessoa se conecta com várias outras pessoas, sempre através desse mundo aqui, olhando somente o serviço. O que acaba acontecendo? As pessoas, um monte de gente falando só sobre serviço, existem 15, 20, 30 serviços na área elétrica que nós podemos oferecer, cada hora um fala uma coisa diferente, existem o grupo das lamentações, que são as pessoas que só reclamam que a concorrência está desleal, tá? Existe o grupo de pessoas que não trabalham na área elétrica e só dizem como deve ser feito e criando cada vez mais dificuldade para poder vender oportunidade. Então, assim, existe um mercado que tem um monte de problema e que, quando vai contratar um profissional, olha e fala, pô, esse cara aqui é muito bitolado, esse cara aqui só fala em norma técnica. Ele não consegue entender qual que é o meu problema. Então, existe o quê? Uma desconexão em relação à demanda e o que nós oferecemos para o mercado, ok? Existe uma grande desconexão aqui. Ao perceber essa desconexão e ao perceber que o mundo de muitos profissionais era esse, ou seja, só olhando os serviços, eu entendi e falei, cara, isso aqui está totalmente errado. Não é assim que uma empresa funciona. Uma empresa, ela funciona tendo outras áreas para que ela possa performar. Então, eu vou trazer um conceito de uma empresa que eu trabalho, na época eu estava na Copel, tá? Então eu olhei, a Copel é uma empresa gigante, com uma estrutura gigantesca. Eu falei, essa empresa aqui tem uma área comercial, tem uma área de marketing, tem uma área jurídica, tem diversos departamentos, tudo setorizado, tem uma pessoa que cuida disso, outra que cuida daquilo. Por que esse conceito não é aplicado nas empresas de consultoria? Porque grande parte dos prestadores de serviço estão fazendo o quê? Atividade operacional, ou seja, estão ali apertando o parafuso, no caso do dentista, né, fazendo ali os procedimentos, o médico a mesma coisa, os profissionais da área elétrica a mesma coisa. Eu falei, isso aqui está errado. Isso aqui não dá certo. A minha visão não dá certo, tá? É a minha visão, ok? Porque isso aqui, se o cara tá lá apertando o parafuso, quem está cuidando da empresa dele para fazer a empresa crescer? Não tem ninguém. Então, esse cara aqui está fadado a ficar fora do mercado em pouco tempo, porque ele não vai dar conta do que vem pela frente. E aí, obviamente que, entendendo isso, eu fui me especializando mais nessas áreas. O que acontece? A gente precisa olhar mais do alto. Olhar a comercial, o marketing, o financeiro, entender a gestão empresarial e também o modelo de negócio. Tem muito mais coisas em torno disso. E o que é mais importante, que é o quê? O estilo de vida. De nada adianta vocês quererem trabalhar com um escopo de serviço que não está relacionado ao que faz bem para vocês. Eu, por exemplo, não gosto de manutenção. Não gosto. Né? Se você me der uma chave de fenda para ficar mexendo em painel, sabe? Não gosto de manutenção. Então, projeto, se eu tiver que ficar no computador, eu já fiquei no computador, tive problema de ler, trabalhava muito com AutoCAD e tal na época, 5 anos trabalhando com isso como freelance.
projeto de redistribuição. Não gosto, tá? Não é que não gosto, já passou essa fase. Já trabalhei como eletricista de redistribuição, subindo em poste, espora, ponto e pá, roupa anti-chama. Cara, não gosto, né? Já fiz, já entendi, falei, cara, não é isso que eu quero mais para minha vida. Então, de acordo com a fase atual de vocês, vocês precisam olhar e dizer, peraí, eu já entendi ou não entendi muito bem, então eu vou perguntar, se eu estou começando agora, eu vou perguntar para quem trabalha na área, vou verificar como é que é cada tipo de serviço e vou ver o que eu quero para mim. O que eu tiver mais afinidade é a direção que eu vou percorrer. Não adianta nada uma pessoa que não gosta de ficar no computador fazendo um laudo, por exemplo, querer ser perito, querer ser perita. Por quê? Se você não gosta de ficar no computador fazendo um documento no Word, um laudo técnico, você não pode ser perito ou perita, tá? E aí, não sou eu que vou te convencer ao contrário disso. É você quem precisa se convencer do tipo, ó, ou eu supero essa barreira e aceito que eu vou ter que, eventualmente, né, sentar no computador e fazer um laudo, isso pode ser em qualquer região do Brasil ou fora, viajando, ou, se eu não gosto disso, eu não vou trabalhar nessa área, eu vou ficar na área de manutenção. Não tem o bom ou o ruim, tem aquilo que você gosta de fazer. Por isso que é importante começar pelo estilo de vida, porque é essa compreensão, através do estilo de vida, que vai fazer com que você chegue até os serviços que você quer oferecer. Isso aqui é muito importante, tá? A partir do momento que você definiu os serviços, o que a gente precisa começar a entender? Que quando a gente monta uma empresa, isso aqui é um conceito de engenharia de negócios, tá? Isso aqui, por exemplo, nós temos uma geração, transmissão, subestação e distribuição. O que nós temos aqui? Diversos componentes eletrônicos, tá? Que fazem com que a saída seja constante. Nós temos uma saída estabilizada. Por exemplo, tem que chegar a tensão de maneira estabilizada no cliente final. Legal, tá? Nesse caso, nós temos uma variável aqui que é o controle de velocidade lá na turbina da usina hidrelétrica, ok? Entre outras tantas variáveis. Uma empresa é a mesma coisa. Nós temos um conjunto de variáveis que precisam ser monitoradas para que, através desse monitoramento, você tenha uma saída estável. Isso é extremamente importante no marketing, por exemplo. Vamos supor o seguinte, a gente vai entrar mais no detalhe disso, mas só vou dar uma visão geral. Você fez uma campanha de marketing. Você tem um limite máximo que você pode pagar para fazer uma venda nessa campanha de marketing. Ou vamos supor um evento. Nós fazemos evento e fazemos campanha de marketing para o evento. A gente tem um custo por pessoa que se inscreve no evento. Tem custo que não é barato, tá? Porque não é toda pessoa que se inscreve no evento que vai comprar um produto nosso. Tem muitas pessoas que não compram. E isso não é só conosco, em todo o mercado, tá? Existe uma grande parcela de pessoas que não compram nada. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Da mesma forma, se vocês fizerem um anúncio para oferecer um serviço, por exemplo, um anúncio de laudo de SPDA, tá? No Google, as pessoas vão digitar, vão lá, vão solicitar um orçamento, só que existe uma quantidade X de pessoas que solicitou esse orçamento, que, para que ela solicitasse esse orçamento, você pagou por conversão. Esse custo por conversão pode ser que seja de R$10, de R$15, de R$20, o custo por conversão, por pessoa que solicitou o orçamento, que se cadastrou pedindo o orçamento, tá? Só que, vamos supor que se você pagou R$10 por conversão, 10 pessoas pediram o orçamento, você gastou R$100. E aí, o que acontece? Essas 10 pessoas, tá? Dessas 10, uma só comprou. Você já começa com um custo de marketing de R$100. Só que o que é esse custo de marketing? É o custo somente da campanha que você está pagando para o Google. Se sobrar tempo aqui, eu mostro para vocês um pouquinho sobre essa parte de campanhas, tá? Então, esses R$100 é só para o Google. Só que se você não souber configurar a campanha, você pode ser que tenha que ter uma agência de marketing para configurar a campanha para você, o que é muito simples de fazer, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai gastar os R$100 e mais o valor com a agência de marketing ou a pessoa que vai estar configurando para você. Isso é só o custo com marketing. Então, vamos supor que o custo total entre pessoas configurando e mais aquele lead totalizem R$200. Se você fez uma venda e esse valor da venda foi de R$1.000, você tem o quê? O que nós chamamos de o percentual. Vamos pegar assim, o percentual, que na realidade é o ROAS, tá? O ROAS de marketing, que seria o quê? Para cada R$200 que você coloca em marketing, tá? Quanto que está voltando em faturamento. Então, você vai pegar o faturamento, que é R$1.000, vai dividir por 200. Então, para cada
R$ 1 que você coloca, volta 5, ou seja, para cada R$ 200 que você colocou aqui, está voltando R$ 1.000. Isso aconteceu uma vez. Qual que é o grande desafio? É você estabilizar isso, para poder repetir de maneira sucessiva. Se você, né, depois que estabilizou, obviamente que você vai tentar reduzir isso também. Então, esse é o trabalho do marketing, fazer com que você atraia pessoas querendo aquilo que você tem para oferecer. Só que existem diversos erros que as pessoas cometem em relação a isso. Em relação à distribuição do tempo operacional, conversamos na primeira aula sobre isso aqui que impacta muito. Para poder jogar esse jogo do marketing, vocês vão ter que ter tempo livre também, definindo serviços que tragam uma maior lucratividade. Nesse caso aqui, se você ficar 80% no operacional, você não vai ter como olhar de maneira tática a área comercial, o marketing e as demais áreas. Vai ficar muito pouco tempo no estratégico. Então, a grande sacada é você ficar o máximo de tempo possível no estratégico, caminhar para isso, ficando um pouco tempo no tático e menos tempo ainda no operacional. Ou seja, fazendo poucos serviços no mês, tá? Mas que te tragam uma altíssima lucratividade. Dentro desse contexto, é importante você olhar a sua empresa como isso aqui, algo que está assim. E aí você vai remontar a empresa. Remontar em que sentido? Você vai olhar ela e vai poder separar, classificar, organizar as coisas. Tá? A partir dessa organização, você vai começar a deixar isso visualmente apresentável para que você possa tomar melhores decisões. A partir desse momento, você vai saber qual que é o castelo, qual que é a casa que você quer construir, ok? Então isso é bem importante. E aí você pode, para cada área, por exemplo, fazer uma matriz SWOT. Seria, por exemplo, para a área de marketing, você analisar, poxa, quais são as tuas forças hoje? Um exemplo, poxa, eu tenho 10 anos de experiência, já ministrei treinamento, falo muito bem, estou sempre disposta a aprender coisas novas, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? São as tuas forças, mas quais são as suas fraquezas hoje em relação à área de marketing, perfeito? Em relação à área de marketing, pô, Daniel, não tenho site ainda, cara. Vou começar a olhar como é que eu posso fazer isso. Pô, eu não invisto nada em marketing, tá? Então aqui eu estou deixando a desejar. Eu não tenho dinheiro para contratar equipe, cara. Então eu vou ter que me esforçar um pouco mais, porque assim, ó, se você tem uma empresa e não tem dinheiro para contratar equipe, você não pode deixar aquilo que alguém deveria fazer sem que ninguém faça. Então quem que vai ter que fazer? Você. Entende? Se você tem uma empresa e não tem uma área comercial, quem que vai ter que vender? Você. Se você tem uma empresa e não tem uma área de marketing, quem que vai ter que fazer o marketing? Você. Entende? Então, isso faz parte, aceita que dói menos ou então desiste de empreender. Porque o que está vindo pela frente é uma onda onde, para empreender, você precisa se profissionalizar cada vez mais. E se você ficar gastando todo o tempo olhando norma técnica disso, daquilo outro, pegando equipamento, olhando, falando, equipamento aqui, que legal esse outro equipamento, você está com uma visão extremamente talvez uma mentalidade até de aluno. De aluno em que sentido? Aluno de empreendedorismo, porque a partir do momento que você monta uma empresa, você não é mais um profissional da área técnica, você é um empresário, você é uma empresária. E aí você tem que olhar as coisas mais do alto para fazer com que a sua empresa funcione. E se você não aceitar isso e achar, não, vou pegar um servicinho ou outro de vez em quando, tá? Quando entrar um serviço, eu faturo um pouquinho aqui, um faturamento um pouquinho ali e tal, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Foi a escolha que você fez. Só aceita os resultados também, porque você não vai crescer ao longo do tempo com essa mentalidade. Infelizmente, não tem como em um jogo onde é muito complexo de se jogar, você precisa olhar mais do alto e se profissionalizar. Eu posso garantir para vocês que tudo que eu estou falando aqui é muito mais fácil do que o que vocês já estudaram até o momento. É muito mais fácil. Quem fez engenharia, estudou eletromagnetismo, no curso técnico também, não é fácil aquilo ali. Comparado com aprender marketing ou vendas, aquilo é mais difícil. Entende? É bem mais difícil, posso garantir para vocês. É uma questão de mudar a percepção, mudar o modelo mental para poder se adaptar a isso aqui. E essa mesma matriz SWOT vocês podem fazer para a área comercial, podem fazer também para a área técnica, para toda a empresa. Analisar quais são as forças, as fraquezas, as ameaças, as oportunidades. Isso aqui é um conceito muito legal e em cima disso aqui montar o plano de ação, perfeito? Então isso aqui é extremamente importante. Outra coisa, quando a gente fala em marketing, essa comunicação ela precisa ser baseada na persona. O que é isso? De nada adianta você fazer um marketing para profissionais do setor elétrico se você não tem produto para os profissionais do setor elétrico.
Você vai estar gastando tempo à toa. Por exemplo, nosso marketing da perícia elétrica. Eu não faço marketing para cliente final, porque nós somos uma empresa de capacitação. Se vocês entrarem no site da perícia elétrica, o que vocês vão encontrar? Cursos de capacitação técnica. Nós temos diversos treinamentos aqui, muitos cursos gratuitos. Tem inclusive um treinamento de empreendedorismo gratuito aqui, tá? Tem muito treinamento gratuito. Mas a nossa comunicação, ela é com quem? Se vocês entrarem no Instagram da perícia elétrica, a nossa comunicação, ela é com os profissionais do setor elétrico. Nós não nos comunicamos com o cliente final, tá? Vocês vão perceber isso. Qual que é o grande erro que muitos cometem? A pessoa começa a postar no Instagram sem saber para quem que ela está produzindo conteúdo. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: para quem que eu vou produzir o meu conteúdo? Essas pessoas que eu vou produzir meu conteúdo, elas estão no Instagram para comprar? Elas estão no Facebook ou não? Tá? Ou então eu consigo fazer campanha para elas através dessas redes sociais? Ou então eu faço campanha através do Google? Qual que é o melhor canal que eu vou ter para fazer esse tipo de campanha? Só que você precisa ter muito claro qual que é a persona. O que é a persona? É o teu cliente ideal. Olhando em relação à persona, para cada tipo de serviço, vocês vão ter uma persona, tá? Então, por exemplo, laudo para crédito de ICMS. Não troquei a foto aqui, essa foto aqui teria que ter trocado, tá? Considere essa foto. Mas, a característica, tá? Geralmente é um contador, ok? 35, 55 anos, classe C, D, tá? Que trabalha na indústria e tem geralmente bastante experiência. Isso para esse serviço. Assistente técnico, tá? Judicial, quando eu trabalho com escritório de advocacia. Geralmente são quem? São advogados. Certificação elétrica. Aqui, certificação elétrica, eu vou vender esse serviço para síndicos. Existe uma gama muito ampla aqui, mas não, é difícil definir a persona, tá? Porque pode ser profissional das mais diversas áreas, digamos assim. E aí nós temos cursos de perícia elétrica aqui. Então, os nossos cursos, eles têm uma persona muito clara e definida, que são profissionais do setor elétrico. Geralmente, os nossos alunos têm esse perfil aqui, tá? Então, vocês precisam, dentro do modelo de negócio de vocês, definir o seguinte: de tudo que vocês podem produzir de conteúdo em relação a cada tipo de serviço que vocês oferecem, para cada serviço, quem que é a persona ideal, com quem que vocês vão se comunicar. E aí você vai direcionar, você não vai fazer um marketing de tudo, você vai fazer um marketing de algumas coisas para aquele público, para aquele cliente ideal, ou futuro cliente ideal, digamos assim. Com o intuito de quê? De quebrar as possíveis objeções que essa pessoa, porventura, venha a ter antes de tomar a decisão de contratar o seu serviço. Depois disso, o que nós vamos fazer? Vocês precisam compreender um outro jogo aqui que é muito importante no marketing, tá? O marketing acontece o seguinte: você está se comunicando com um grupo de pessoas. Vamos supor que aqui nós temos 75 pessoas, tá? Dessas 75 pessoas, pode ser que vocês fizeram uma palestra. E aí, essa palestra para síndicos de um condomínio, por exemplo. E aí, no final dessa palestra, vocês falam o seguinte: olha, eu vou entregar alguma coisa para vocês. Seja um e-book, seja uma cartilha, seja uma consultoria individual, alguma coisa qualquer, tá? E aí, o que vai acontecer? Um pequeno grupo, não são todos, vai aceitar dar um próximo passo. Isso pode ser através de um evento presencial, como pode ser também através de um conjunto de anúncios que vocês vão fazer através do Google, uma campanha, por exemplo. Vamos supor que existem 75 indústrias na sua região. Você faz um anúncio de laudo para crédito de ICMS, tá? Aí um pequeno grupo vai se interessar, vai se cadastrar, vai solicitar um orçamento. Você vai ter o quê? Um lead qualificado para que a tua área comercial entre em contato. E aí a área comercial vai entrar em contato, vai ter uma pequena quantidade dessas que ela entrou em contato. Para cada 10, vai ter, por exemplo, sei lá, 4, 5, 3, uma pessoa que vai querer comprar o serviço. Ao comprar, tem o quê? Uma taxa de conversão, tem uma receita que entra para a tua empresa. Só que dessa receita, você tem dois custos importantes aí. Um custo é o custo com marketing, se você paga comissão, paga salário fixo, dependendo do modelo de negócio que você tem, que é o que a gente vai conversar na segunda-feira, tá? E tem também o custo com a parte de marketing, comercial e marketing, ok? Tem duas coisas aqui que nós precisamos levar em consideração em relação a esse faturamento. Vamos dar uma olhadinha sobre outra perspectiva, isso aqui. Vamos supor o seguinte: um funil de marketing, onde
de um grupo grande de pessoas, tá? Uma quantidade ficou interessada no que vocês têm. 20 pessoas se interessaram, tá? Elas fizeram o quê? Passou, por exemplo, um conjunto de anúncios. Passou na timeline ali, um conjunto de anúncios. Ah, legal, tem um anúncio aqui. Essa pessoa foi, leu o anúncio e clicou no anúncio. Então, essa pessoa, ela se sentiu atraída pelo anúncio, ok? Ela foi ali e clicou. Então, de cada 10 pessoas que clicaram, quantas estão dando o próximo passo? E qual que é o próximo passo? É se cadastrar, é se inscrever em um evento, por exemplo. Aqui nessa Masterclass, a gente tem campanha de marketing. Para a pessoa se inscrever, tem pessoas que olham o anúncio, e dessas pessoas que olham o anúncio, não são todas que clicam na página e que se inscrevem. Entende? Existe uma perca aqui. Tá? E aí nós temos que metrificar isso. Legal? Então, pode ser que a comunicação do anúncio que está passando na timeline da pessoa aqui do Instagram, do Facebook, enfim, tá? Não está legal. Aí nós temos que mudar o texto para atrair a nossa persona ideal, porque nós estamos nos comunicando com profissionais do setor elétrico. Ok, atrair, aí chegou aonde? Chegou na página. Quando chega na página, são as pessoas que estão olhando, dessas 20 pessoas que chegaram na página, 10 chegaram na página, por exemplo assim, ó, o anúncio chegou para 20, 10 gostaram, clicaram na página, só que somente 5 se cadastraram. O que nós temos aqui? Nós temos de 20 que olharam o anúncio, o Facebook, ele vai cobrar de você por distribuição. Ele vai dizer assim, ó, quanto mais dinheiro você coloca, para mais pessoas vai chegar. No Google são as impressões. Quanto mais dinheiro você coloca, tá, mais esse teu anúncio vai chegar para mais pessoas. Ok? Agora, se você colocar R$ 10 por dia, vai chegar uma hora que ele vai gastar esses R$ 10, e por mais que a pessoa pesquise aquela palavra-chave, por exemplo, laudo para crédito do ICMS, o Google não vai mais entregar aquele conteúdo para aquelas pessoas. Ele vai fazer com que outras pessoas que estão pagando mais por aquela palavra-chave tenham aquele anúncio em cima. É um leilão de palavra-chave. É assim que essas empresas ganham dinheiro, tá? E aí vocês precisam entender esse jogo, porque ele muda o resultado de vocês também. O que acontece? 5 se cadastraram. Nós tivemos o quê? De 20, somente 5 se cadastraram. Depois disso, o que acontece? Quando a pessoa se cadastrou, nós vamos para a área comercial. Percebe? Esse primeiro funil aqui é um funil de marketing, ok? Campanha de marketing através do Facebook, do Meta, por exemplo, ou do Google. Aí vai chegar uma quantidade de pessoas aqui qualificadas para vocês fazerem um trabalho de apresentação. Só que percebam o seguinte, de 5 pessoas que se cadastraram, vocês só conseguiram apresentar para 4 pessoas. Por quê? Tem pessoas aqui que vão se cadastrar, só que quando você entrar em contato com ela, ela não vai nem te responder. E tá tudo bem, faz parte. Você vai mandar uma mensagem, vai mandar 2, vai mandar 3 mensagens. O ideal é que você não mande só uma. Essa pessoa não vai te responder. Às vezes tem pessoas que se inscrevem no evento e não entram no grupo do WhatsApp. Tá tudo bem. Então o que nós temos aqui? A gente tem diferenciais para quem acompanha o nosso trabalho. Em que sentido? Por exemplo, um anúncio passou, a pessoa se inscreveu, entrou e saiu do grupo. Legal, perdeu a oportunidade, porque esse anúncio está lá para não aparecer mais para pessoas que já se inscreveram na configuração do anúncio. Porque a gente não quer que o Facebook fique entregando para quem se inscreveu no evento. Então a gente diz para o Facebook, ó, Facebook, não passa mais esse anúncio para quem já se inscreveu no evento. Então quem saiu do grupo, perdeu. Não vai mais ver anúncio, não vai mais ver nada sobre isso. Agora, a pessoa entrou, nós temos que ter o quê? Um mecanismo para fazer com que essa pessoa continue no grupo. Qual que é o mecanismo? Esse material aqui, os slides, a gente vai passar para quem está no grupo. Que horas? Amanhã, meio-dia. Então, o que a gente faz? A gente acelera, tá, a pessoa para ela entrar e também para ela continuar, porque a gente cria diferenciais. A gente quer saber quem está assistindo às aulas, tá? Isso é importante para o nosso trabalho. Por quê? Lá na frente a gente vai pedir um feedback. Ó, galera, e aí, o que você acha que faltou desse evento aqui? Como que a gente pode melhorar esse evento para vocês no próximo ano? Gostou, não gostou e tal? A gente quer estar sempre melhorando. Só que muitas pessoas não vão responder e tá tudo bem. Porque às vezes eu estou conectado e estou ajudando muito mais as pessoas que estão respondendo. Por quê? Porque fala, pô, esse cara aqui é bacana, me respondeu, vou dar uma atenção maior e tal. E assim vai indo, as conexões elas surgem assim. Só que tem o cara que chega lá, te responde as mensagens, ó, quero saber tal coisa. Nem fala o nome, não fala nada. A gente olha e já fala, pô, peraí, cara, esse cara aqui nem me deu bom dia, não deu nada. Você já olha com um olhar diferente. Já vê que esse cara tem um marketing negativo, às vezes tem uma série de bloqueios internos e tal. Não é o cliente que a gente quer atrair muitas vezes.
Então, todo o teu comportamento, desde a entrada, em um primeiro contato com qualquer pessoa, já mostra muito um pouco de quem você é. Isso é extremamente importante, porque tudo é marketing. Tá? A forma como você manda a primeira mensagem para a pessoa, a forma como você responde ou deixa de responder a primeira mensagem para a pessoa, é marketing. Tem pessoas que já participaram de outros eventos, às vezes eu estou no grupo aqui, a pessoa responde uma pesquisa, manda uma mensagem no privado, já mandei uma, duas, três, quatro, cinco mensagens para a pessoa. Aí do nada a pessoa, oh, cara, tô com um problema aqui, tal, cara, me ajuda aqui. Eu falo, porra, bacana, poder te mandar uma mensagem, tu não me respondia, né? Agora que você precisa, você vem. Então é extremamente importante vocês estabelecerem relações e solidificarem através de reciprocidade. Isso é marketing, tá? Mas isso gera negócio também. O engenheiro João, por exemplo, que é instrutor aqui da Perícia Elétrica, foi um aluno nosso. Tá? E aí o que acontece? Você consegue mostrar o que você faz à medida que você vai dando passos com essa perspectiva, com essa visão. Sempre procura ajudar os outros, porque você vai ser ajudado ou ajudada também. Isso é lei universal. Nesse contexto aqui, você precisa metrificar essas etapas comerciais. Então, se chegou 4 pessoas para vocês e você entra em processo de negociação com 3, por quê? Pode ser que uma pessoa olhe e fala, cara, não era isso que eu queria. Eu entendi errado. Eu me cadastrei, achei que era uma coisa, mas agora eu entendi o que você me falou, não era isso que eu queria. Essa pessoa declina. Por exemplo, laudo para crédito do CMS. Pode ser que a pessoa se cadastre para solicitar um orçamento de laudo para crédito do CMS. Chegando lá, o que acontece? Ela faz o seguinte, ela entende que, para minha indústria não se aplica esse serviço. Por quê? Eu estou no Simples Nacional. E aí não dá certo. Esse serviço não pode ser feito para indústrias que estão no Simples Nacional. Então, nesse caso, você não vai conseguir vender esse serviço para essa empresa. E aí, ela saiu da negociação. Você vai continuar negociando com 3 pessoas, tá? E você vai fazer uma venda, por exemplo, nesse contexto. Então, perceba o seguinte, de 75 pessoas que tinham naquela sala ou que foi entregue alguma coisa, somente uma venda aconteceu. Legal? E aí nós tivemos um faturamento X aqui. Vamos analisar agora, aqui entra uma visão estratégica, tá? É a questão do papel do gestor de marketing e do gestor comercial. São 2 personagens analisando isso, tá? Nós temos 2 personagens. Existe um gestor de marketing que vai analisar os dados associados à área de marketing. Vocês precisam saber fazer isso. Vocês precisam conseguir colocar esse chapéu. Entender que existe uma questão operacional no marketing. E qual que é essa questão operacional? É a questão de fazer o criativo, fazer a arte, fazer o anúncio, tá? Entender que existe uma verba que precisa ser colocada ali de acordo com o crescimento da empresa, por isso que vocês precisam ter lucro para poder ter alcance, para fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. Se vocês saírem gastando só com equipamento, vocês não vão conseguir ter alcance, não vão aumentar a credibilidade, não aumentando a credibilidade, o valor da hora de vocês diminui, ok? Esse é o jogo. Entender que não é só a parte técnica, tem muito mais coisas envolvidas. Então, uma partezinha do dinheiro precisa ir para o marketing. Você vai olhar a operação do marketing e também vai se ver como um gestor de marketing. Quem faz a gestão de marketing é o nível tático da empresa. Quem é o nível tático? São os gerentes. Gerente de marketing, gerente comercial. Então, nesse caso, agora eu vou simular um papel do gerente de marketing. O que o gerente de marketing vai olhar? Ele vai ver o seguinte, legal, a gente atingiu 175 pessoas, dessas 75 pessoas, 20 olharam a página, 40%. Então é o seguinte, o nosso anúncio não está muito bom. Vamos tentar mudar aqui, vamos tentar melhorar a copy, vamos tentar melhorar o texto do anúncio, porque a gente não está conseguindo fazer com que a pessoa dê o próximo passo. Qual que é o próximo passo dela? É olhar o anúncio e clicar no anúncio. Ela tem que olhar e clicar. Só que muita gente está olhando e pouca gente está clicando no anúncio. Então, vamos ter que melhorar isso aqui. Aí ele vai lá e vai olhar o seguinte, a pessoa chegou na página, legal, 20 chegaram na página, só que desses 20, só 10 se cadastraram. Esses 10 representam 13% em relação a 75%, ou então 50% em relação a 20%. E aí ele vai analisar o seguinte, cara, essa página aqui ainda não tá boa, porque assim, a gente está perdendo muito aqui, só 50% está se cadastrando. O que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a descrição, a gente vai analisar, vai deixar mais clara a comunicação, a gente vai ter que fazer algum ajuste aqui, mas 50% é um número muito baixo, a gente está perdendo dinheiro aqui. Então vamos mexer aqui na página também. Além de mexer no anúncio, a gente vai mexer também na página de cadastro
para poder performar melhor. Depois nós temos uma próxima etapa, que é a pessoa ir lá e se cadastrar. Então, de 75, por exemplo, que foram impactadas na fase inicial, somente 5% se cadastraram. Isso representa 7% do total ou 50%, ok? Então, isso são indicadores de marketing que mostram o quanto as coisas podem ser melhoradas nessa área. Tenho absoluta certeza que mais de 95% das pessoas não fazem isso, tá? É um conteúdo muito avançado. Eu estudo muito marketing há muito tempo, tá? Muito, muito, muito. Eu faço consultoria para outras empresas em relação a isso. Faço consultoria para médico, para advogado, para dentista, em relação a esse tipo de modelo de negócio. Toda minha visão é estrutura compacta, baixo investimento e escala, tá? Trabalhando assim, como eu estou sozinho em casa aqui, entende? Não tem uma mega estrutura e tal, tudo é sozinho. Estrutura compacta, tá? Com baixo investimento, mobilidade, podendo trabalhar de qualquer lugar. E vocês podem fazer isso tudo, tá? Entendendo esse jogo e entendendo que as coisas se constroem ao longo do tempo. Não é da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia. Não cai na ilusão, vou aprender a fazer isso tudo. Começa, pega uma coisinha, pega outra, mas não para. Vamos entender agora sobre a ótica comercial. Olhando, chegaram 4 pessoas, tá? 3 entraram em negociação e uma com venda. O que aconteceu aqui? Aquelas 4 representam 5% do total. Depois, tá, nós temos o quê? As que entraram em negociação. Só 3 entraram em negociação, que representam 4% do total. Esse 75% do ladinho aqui representa o seguinte, ó, de 4 pessoas que a gente conversou, 3 foram para negociação, 75%. Assim como nós tínhamos essa outra aqui, os 50%, dos 20 em relação aos 10, ok? Agora, o que nós temos que fazer? Analisar o seguinte, dessas 3 que entraram em negociação, quantas nós vendemos? Vendemos para uma, ok? Então, se a gente vendeu para uma, nós temos o quê? Uma conversão aqui de 1,3% em relação ao total. Só que uma conversão de 33% em relação à quantidade de orçamento que nós enviamos. Por quê? Nós só entramos em negociação com quem nós enviamos orçamento. Então, o que nós temos que fazer? Entender todo o funil, desde o marketing, que tem como função atrair mais pessoas para a nossa empresa. Ao atrair essas pessoas, quem passa a assumir o papel é a área comercial, e a área comercial começa a entrar em contato. Cara, e aí, o que você está procurando? Como é que a gente pode te ajudar? Venda consultiva, não venda transacional. Lá na aula 1 a gente fala sobre isso, tá? Então, lembrando, a aula 1 eu vou regravar, mas dá para entender, vocês vão pegar toda a essência, dá umas travadinhas ali, a imagem não ficou boa, a internet estava ruim, vou melhorar, mas assim, tá pronta para assistir, dá para assistir tranquilamente, tá? Então lá a gente conversou muito sobre negociação transacional e consultiva. Todo o nosso trabalho é baseado em negociação consultiva, tá? Não queiram sair vendendo, acelerando o processo de venda, não é assim que funciona, tá? Que dá resultado. E aí, o que você precisa entender nesse contexto? A taxa de conversão tá boa, 33%, cara. Pô, de cada 3 você está vendendo para 1. Agora, como que você faz para melhorar as outras etapas para o mesmo grupo de 75 pessoas? Como que você faz para que, para essas mesmas 75 pessoas, você tenha 2 vendas agora e não uma? Você tenha 3 vendas e não uma. Aonde que você tem que melhorar? Você tem que olhar o funil aqui e ver quais são as oportunidades de melhoria no funil. Quais são as oportunidades que a gente tem? Pô, de 75, cara, só tá chegando 20 aqui. Ó, por que a gente talvez não está se comunicando com as pessoas corretas? Entende? A gente tem que melhorar isso aqui. Ó, na página aqui de cadastro, cara, tá ruim. Ó, a gente chegou 10 pessoas que clicaram, mas só 5 se cadastraram. Cara, tá ruim, a comunicação tá ruim. Vamos melhorar a comunicação, tá? Então, isso que a gente vai analisar como dono da empresa. Lembrando que nós, como donos da empresa, nós estamos agora nessa posição aqui, ó, olhando isso. Nós estamos olhando com a visão estratégica. Por isso que nosso tempo tem que estar aqui, entende? Nós estamos passando aqui o nosso tempo. Só que, se vocês estiverem com o tempo de vocês aqui no estratégico, ficando grande parte, 5% no estratégico e grande parte no operacional, o que vai acontecer? Vocês não vão ter tempo para estudar. Não tendo tempo para estudar, vocês não vão aprender isso aqui que eu estou conversando com vocês. Não aprendendo isso aqui, o que vai acontecer? Vocês vão ter muita dificuldade para ter mais resultado, para poder faturar mais. Entende? Então, a visão que vocês precisam ter, ela é muito mais empresarial do que técnica. Qual que é o problema dos profissionais? Começam a aumentar a quantidade de serviços
e não estruturam isso, e a empresa não gira, fica sempre travado. E não é o serviço que vai fazer a diferença. O mercado lá fora tem um monte de gente que vai oferecer mais um, mais outro serviço e tal, criar mais complicação. Não é isso que vai mudar a vida de vocês, galera. Não é. Aqui o que nós temos, dentro daquilo que nós conversamos, é uma prospecção passiva. Em que sentido? Uma prospecção passiva no sentido de colocar um dinheiro e esse dinheiro entregar o lead qualificado para a área comercial. A pessoa que está mandando mensagem dizendo, opa, eu quero. Entende? Diferente do que nós fazemos, por exemplo, com o laudo para crédito do CMS. Obviamente que as duas estratégias podem funcionar em paralelo. Mas quando você pega o telefone e liga para uma empresa, é uma prospecção ativa. Isso é outra coisa. E isso é extremamente importante você analisar. Quais são os serviços que você vai colocar como prospecção ativa, ligação direta através de você ou de outra pessoa, e quais você vai colocar no piloto automático. Para quê? Os leads cheguem de maneira qualificada e a tua área comercial faça os fechamentos, ok? Aqui é o pulo do gato, ok? Então vamos olhar essa tabelinha aqui. Nós tivemos ali um faturamento de 10 mil reais, uma suposição. Um único serviço sendo vendido com faturamento de 10 mil reais. O que acontece? Nós tivemos, por exemplo, 16% de imposto, tá? 1.600. Nós tivemos um custo com marketing. Vamos supor que nessa situação o custo com marketing foi de R$1.000. O que está acontecendo aqui? Eu estou colocando R$1.000 e está voltando 10 mil. Existe uma coisa que é ROAS, retorno sobre investimento. Tá? Nesse caso, o ROAS é 10. Por quê? Eu coloquei 1.000 e voltou 10 vezes mais. Voltou 10 mil. Só que eu tive um custo com a área comercial também, que foi de R$1.000. Poderia ser 500, poderia ser 2.000, ok? Isso também está relacionado a um ROAS da área comercial. E nesse caso, o ROAS também é 10. Por quê? Coloquei 1.000 e voltou 10 vezes mais. Eu tenho também um custo com o serviço. Se eu estou gastando aqui 3.400 para fazer um serviço A, quanto que eu consigo gerar de receita em relação a esse serviço A? Pô, eu consigo gerar de 3.400, que é o meu custo. E como que é esse custo com o serviço? Esse custo com o serviço envolve a pessoa que vai em campo, por exemplo, no caso de um laudo para crédito do CMS. Ela foi em campo, foi na indústria, foi lá fazer atividade de campo. Legal, pago a diária para essa pessoa. Depois tem a pessoa que faz o laudo técnico. Paguei a diária do laudo técnico. Teve a pessoa que fechou o serviço, tá? Na parte comercial. Teve investimento em Google, então tem outro custo. E aí eu consigo ter o ROAS, que é o retorno sobre investimento, em cada setor. No marketing, na comercial e na parte técnica. E aí, para cada tipo de serviço que eu ofereço para o mercado, eu vou analisar qual que é o meu ROAS. Para que eu possa, através desse ROAS, ou seja, do quanto eu gasto, em média, em cada área, analisar o seguinte, quais são os que me trazem maior lucratividade. Quais são os serviços que eu coloco, por exemplo, 5 mil reais e voltam 50 mil reais. Eu vou investir o meu tempo nesse tipo de serviço, ok? Isso vai fazer com que eu possa fazer a empresa ser mais lucrativa, a empresa sendo mais lucrativa, eu não preciso trabalhar tanto tempo do mês no operacional, me sobra mais tempo para investir em qualificação e assim eu consigo crescer muito mais. Essa foi a minha estratégia desde que eu montei a empresa, tá? Não, o faturamento não é uma métrica única, existem várias métricas que você vai olhar dentro daquilo que a gente já conversou para poder definir quais são os escopos de serviço mais interessantes. E vocês já perceberam que na formação de preço tem uma relação direta em relação ao marketing, a tudo que você vai mostrar para o seu cliente antes de ofertar o teu produto ou serviço. Dentro desse contexto aqui, existe o que sobra. Nesse caso, sobrou 3 mil reais. O que é essa sobra? Essa sobra é um dinheirinho que vai para cobrir o custo operacional da empresa. O que é esse custo operacional? Aqui é onde está, por exemplo, aqui é onde está o que você gasta, aqui é onde nós temos os investimentos que você vai fazer, compra de equipamento, treinamento, uma série de coisas. Aqui tem um lucro também da empresa e tem também o quê? Uma verba que você vai fazer de reinvestimento aqui em marketing. Você vai jogar um dinheiro novamente aqui em marketing para que mais pessoas venham e aí com isso vocês melhoram a performance desse funil aqui. Isso aqui é uma página do Google, ok? Dentro dessa página do Google, nós temos as campanhas, tá? E aqui, nas campanhas, por exemplo, aqui, isso aqui é uma simulação, tá? Uma campanha que eu cadastrei com R$50 por dia, ok?
Desses R$ 50 por dia, nós temos uma campanha específica sobre laudo para crédito do ICMS. Então, essa campanha, ela tem o quê? Palavras-chave. Uma palavra-chave laudo para crédito do ICMS, palavra fechada, palavra ampla. Tá? O que significa isso? Se a pessoa digitar laudo de ICMS, palavra ampla, ela vai aparecer também para quem digita isso. Crédito do ICMS na energia elétrica também vai aparecer. Ou se for fechada, ela é específica para quem digita aquilo. E aí nós temos um custo por palavra-chave, tá? Também. Então, deixa eu só pegar aqui um detalhe. Campanhas, deixa eu só entrar aqui voltar mais um nível aqui. Configurações. Então, essa campanha está ativada. Configurações avançadas. Vamos entrar na configuração dessa campanha. Aqui na rede de pesquisa, aqui tem o nome da campanha, tem uma campanha de tráfego para o site. Aqui nós temos a data que ela começa, a data que ela termina, e tem a região, o local do país. Eu posso inserir um outro local aqui, tá? E o que vai acontecer? Quando eu insiro outro local, eu posso delimitar essa campanha por uma determinada região. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Curitiba, Paraná. Eu quero que essa campanha seja somente para Curitiba, Paraná. Só que um macete aqui. Eu posso pegar um raio dentro de Curitiba, Paraná. E posso dizer que essa campanha vai ser num raio de 10 quilômetros, por exemplo. Só que eu posso colocar isso aqui em modo alfinete. O que é esse modo alfinete? Esse modo alfinete, ele me permite, tá? Ele me permite definir uma região específica. Então, por exemplo, eu posso pegar a cidade industrial de Curitiba, colocar o modo alfinete aqui, nessa região, que tem mais indústrias, e dizer o seguinte: eu quero que essa campanha ela seja em um raio de, vamos supor, 5 quilômetros aqui. 5 quilômetros de Curitiba. E aí, o que vai acontecer? Ele vai salvar essa campanha nessa região. Tá? Aqui é só uma simulação, para você ter uma ideia. Existe também um custo por palavra-chave. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu me lembrar como é que acha isso. Métricas, campanhas. Aqui, descobrir palavras-chave. Aqui em palavras-chave, por exemplo, laudo para crédito de ICMS. Tá? Quando eu venho em pesquisa para essa palavra-chave, ele me mostra, de acordo com a região do Brasil, se eu quero, por exemplo, em São Paulo, tá? Quanto que está sendo o custo para essa palavra-chave na região de São Paulo. Vai variar aqui, por exemplo, de R$ 3,58 até R$ 16,72. Lembrando que isso aqui é por lance, por leilão, tá? Ok? Então, isso aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui a tela. Ok, legal. Então, vamos lá. É importante vocês olharem para isso, porque existem Google, Meta, TikTok, diversas redes sociais. Existe o que? Uma necessidade de você olhar para todos os serviços que você oferece. Em relação a todos esses serviços, quais são os que você vai fazer? Prospecção ativa, prospecção passiva. Se for prospecção passiva, anúncio através de uma rede social. Se você olhar o Google, tem diversas formas de anunciar pelo Google. Pode ser através de um vídeo, pode ser por rede de pesquisa, pode ser por display. Tem que se aprofundar um pouquinho. Obviamente que não é a minha intenção aqui nessa aula, né, com esse pouco tempo, mostrar o lado operacional, e sim o lado estratégico. O que é isso? Você vai pegar diversos canais através de uma prospecção passiva, que pode ser por múltiplas redes sociais, medir qual delas está te trazendo um lead para a área comercial com o menor custo. Pode ser que o Google seja a melhor rede, pode ser que o Meta seja a melhor rede social para isso. Você vai ter que testar e medir de acordo com os criativos que você vai moldar, criar. Né? O que são os criativos? São os vídeos, são testes a todo momento. Você vai testando e vai medindo. Entregou para a área comercial, o objetivo é entregar lead qualificado para a área comercial com menor custo. Depois você vai treinar a tua área comercial. Para cada lead que você chegar aqui, quais são as objeções? Por que essa pessoa não está comprando? Tá? Quais são as dificuldades que ela está tendo? Por que você está convertendo tão pouco? Você vai treinar a tua área comercial para vender. Só que antes, você precisa ter um serviço muito bom para isso. E aí, esses leads que chegam para a área comercial são leads que chegam através de prospecção passiva ou ativa. Ativa é quando você entra em contato com as empresas. Eu trabalho muito com laudo para crédito do ICMS, é um serviço muito bom para fazer prospecção ativa.
Galera, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula de hoje. Gostaram? Se puderem passar um feedback, se não gostou também pode passar o feedback. Olha, a minha expectativa era que fosse tal tipo de conteúdo, eu achei que ia ser um pouco diferente, não tem problema, tá? Feedbacks negativos também contribuem muito com o nosso crescimento, a gente está muito aberto para isso também. Entrando aqui no site da Perícia Elétrica, o que vocês vão ter? Uma área de treinamentos. Aqui tem diversos treinamentos gratuitos, tem cursos avançados, tem treinamento de empreendedorismo, tem treinamento sobre laudo para crédito do CMS, sobre certificação elétrica, tem o calendário dos nossos cursos ao vivo de perícia judicial. De coração, muito obrigado, desejo uma ótima noite a todos aí. Forte abraço, galera!